Hoje nós começamos a estudar os gases. Para essa aula não ficar muito extensa, eu resolvi separar essa aula em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre transformações gasosas. Mas antes de entrar nesse tópico, é importante a gente falar que nós vamos estudar os gases ideais ou gases perfeitos. O que isso significa? Eu listei aqui algumas das considerações que são feitas para que a gente possa simplificar o nosso sistema, tá? Lembrando que na natureza, os gases não se comportam de forma ideal ou de forma perfeita. E quanto mais rarefeito o meu gás, mais ele consegue se comportar de verdade como um gás perfeito, tá bom? Então vamos começar agora a falar de transformações gasosas. As transformações gasosas são processos em que eu vou modificar pelo menos uma das condições do gás. Ou seja, eu vou mudar ou temperatura, ou pressão, ou volume, tá bom? Vamos começar falando das transformações que são isotérmicas. As transformações isotérmicas são aquelas em que a minha temperatura é constante ao longo do processo. Eu posso escrevê-la matematicamente dessa forma aqui, ó. Minha pressão inicial vezes o volume inicial é igual à minha pressão final vezes o meu volume final. Eu posso afirmar aqui uma coisa que é bastante importante, que é o seguinte: pressão e volume são inversamente proporcionais. Isso significa que, se a minha pressão aumentar, necessariamente o meu volume diminui. Da mesma forma, se a minha pressão diminuir, o meu volume ele vai aumentar. Quando a gente fala na representação gráfica desse tipo de transformação, eu vou ter sempre essa curva característica que a gente chama de isoterma. Tá? Repare que o isoterma ele não é uma reta, ele é sempre essa curva aqui. E em qualquer ponto que eu tenho dessa curva, a minha temperatura é exatamente a mesma. Uma outra coisa importante a gente conseguir observar nesse gráfico é que, conforme eu falei para vocês, pressão e volume eles são inversamente proporcionais. Então, por exemplo, reparem, olha, eu tenho aqui minha pressão 1, tenho um volume 1 correspondente. Quando eu vou para a minha pressão 2, o meu volume 2 ele é menor. Reparem que eu aumentei a pressão, meu volume diminuiu, ou seja, eles são inversos. Já as transformações isobáricas são aquelas que ocorrem com a pressão constante. Eu posso expressar matematicamente como uma equação que é o volume inicial dividido pela temperatura inicial igual ao volume final dividido pela temperatura final. E uma coisa muito importante a gente não esquecer é que a minha temperatura ela sempre tem que ser em Kelvin. Ou seja, eu vou pegar a minha temperatura em Celsius e eu vou somar 273. Tudo bem? E é muito importante isso, tá? A gente não pode usar de forma nenhuma o valor da temperatura em Celsius, senão a gente erra a nossa conta. E a partir dessa fórmula, eu também posso chegar à seguinte conclusão: volume e temperatura são diretamente proporcionais. Isso significa que, se o meu volume ele aumenta, minha temperatura ela também aumenta. Da mesma forma, se a minha temperatura, por exemplo, diminui, o meu volume também diminui. Vocês acham com muita facilidade alguns vídeos na internet em que, por exemplo, a pessoa pega uma bola dessa de aniversário, cheia de ar, ela coloca dentro do nitrogênio líquido e ela fica toda murcha. Por que isso acontece? Quando eu coloco o nitrogênio líquido, minha temperatura diminui muito. Se a minha temperatura diminui, o meu volume também diminui, tá? Então, os dois são diretamente proporcionais, os dois variam juntos. Então, eu posso representar isso graficamente dessa forma aqui, ó. Repare, eu tinha uma temperatura inicial, eu aumentei a temperatura, o meu volume andou junto. Eu tinha um volume menor, ele aumentou também. Falando agora em transformações isovolumétricas, que são aquelas transformações em que o meu volume é constante. Eu também posso chamar essas transformações isovolumétricas de transformações isocóricas, tá bom? Então, matematicamente, eu expresso essas transformações como minha pressão inicial dividido pela minha temperatura inicial e igual à minha pressão final dividido pela minha temperatura final. Lembrando que, mais uma vez, a minha temperatura ela tem que estar em Kelvin, ok? Eu não posso dar essa temperatura em graus Celsius, tudo bem? Então, a partir dessa fórmula aqui, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que pressão e temperatura elas são diretamente proporcionais. Se a minha temperatura ela aumenta, a minha pressão ela também aumenta. Da mesma forma, se a minha temperatura ela diminui, a minha pressão também diminui.
Eu posso expressá-la na forma de um gráfico, esse tipo de transformação, em que eu tenho aqui uma reta, e repare que, mais uma vez, eu tenho aqui uma temperatura inicial, eu aumentei a temperatura, a minha pressão acompanha esse processo e aumenta também. E juntando as três equações que nós estudamos até agora, nós chegamos na equação geral dos gases, que é a pressão inicial vezes o volume inicial, dividido pela temperatura inicial, é igual à pressão final vezes o volume final, dividido pela temperatura final. Nós vamos agora fazer dois exercícios em que nós vamos aplicar parte que nós estudamos agora. Bem, o primeiro exemplo diz o seguinte: considerando o gráfico de pressão por volume para uma massa de gás ideal, representada abaixo, classifique as transformações gasosas AB, BC e CA. Então, o que nós precisamos fazer? Prestar atenção em cada transformação para ver o que se mantém constante em cada processo. Então, primeiro, vamos começar pelo processo AB. Eu tenho aqui um gráfico de pressão por volume. Reparem que o A começa com a pressão 2 e quando ele chega no B, eu tenho aqui a pressão 1, ou seja, a minha pressão mudou. Enquanto isso, o meu volume continuou o mesmo. O tempo todo eu tenho aqui ao longo dessa transformação, toda ela no meu volume 1, ou seja, o meu volume é constante. Isso significa que a minha transformação ela é isovolumétrica. Tá? Lembrando também poderia chamá-la de isocórica. Agora, eu tenho aqui essa transformação de B para C. Reparem que agora o B eu tenho o volume 1 e quando eu chego no C eu tenho o volume 2, ou seja, o meu volume mudou. Em compensação, repare que ela começa no P1 e quando eu chego no C ele continua na linha do P1, ou seja, a minha pressão não mudou. Agora eu tenho uma pressão constante. Isso significa que eu tenho agora um processo isobárico. Seguindo agora para o processo C e A. Eu começo aqui no C e vou para o A. Repare que eu tenho aquela curva que eu falei com vocês lá no início da aula. Eu chamo essa curva aqui de isoterma. Isso significa que eu tenho o quê? Uma temperatura constante. Se eu tenho uma temperatura constante, eu tenho um processo isotérmico. Tudo bem? Vamos agora, então, para o exemplo 2. Então, o nosso segundo exemplo diz o seguinte. Um pneu de bicicleta é calibrado com a pressão de 4 atm a 7 graus Celsius. Considerando que o volume e a quantidade de gás são as mesmas, qual será a pressão do pneu quando a temperatura atinge 37 graus Celsius? Então, vamos começar com o seguinte. A gente sabe que eu tenho o volume constante. Ou seja, eu tenho aqui uma transformação que ela é isovolumétrica. Tudo bem? Agora, caso você não lembre qual é a fórmula que a gente tem que usar para transformações isovolumétricas, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar a equação geral dos gases. P1V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Porque basta agora eu fazer o seguinte, se o que eu tenho aqui constante, ele falou no meu texto, é o volume, eu posso cortar o volume da fórmula. Ou seja, fiquei aqui com a pressão inicial sobre a temperatura inicial igual a pressão final dividido pela temperatura final. A segunda coisa importante que tem que prestar atenção aqui é o seguinte, eu não posso usar a temperatura no valor de Celsius que o exercício me deu. Então eu tenho que passar para Kelvin. Eu vou pegar aqui esses 7 graus, que era a minha temperatura inicial, eu vou somar 273, e aí eu chego à temperatura de 280 Kelvin. Sim? Vamos agora, então, para a segunda temperatura final. Eu tenho uma temperatura de 37 graus Celsius, eu somo 273 para passar para Kelvin, ou seja, minha temperatura passa a ser de 310 kelvins. Agora é só a gente aplicar esses valores na nossa fórmula. Pressão inicial, ele me falou que é 4 atm. Minha temperatura inicial, 280 Kelvin, igual à minha pressão final que eu quero descobrir, então eu repito a letra. Agora, o T2, que é a minha temperatura final, é 310. Como a gente resolve isso aqui? A gente multiplica cruzado. Ou seja, eu vou ter aqui 280 vezes P2,
igual a 4 vezes 310. Logo, a minha pressão final ela vai ser 1.240 dividido por 280, que vai dar aproximadamente 4,4 atm. Então, terminamos por aqui a primeira parte da nossa aula de gases. Na próxima parte, vamos falar sobre misturas gasosas e vamos falar sobre as leis volumétricas dos gases também. Até lá!